função de xi mais função de eta. Tá? Principalmente dá para ver isso mais rápido, porque se você escreve da forma assim, então o dv de xi não depende do eta. Tá? Então dv de xi não depende de eta, então é uma função de xi. Tá? Agora você pode integrar essa equação. Vai ter v igual integral v de xi mais constante. Mas agora constante pode ser função de eta. Então, se chamar essa parte f xi, então v igual f xi mais g eta é a solução geral da nossa equação. Então, solução geral tem forma... essa é em coordenados xi e eta, e em coordenados de u, função u vai ter função f de x menos at. Lembra que xi foi x menos at, mais g x mais at. E como já falamos várias vezes, que essa dependência x menos at vai dar onda viajando para a direita e outra vai dar onda viajando para a esquerda. Tá? E nesse caso ela vai manter exatamente o perfil de f e outra vai manter o perfil de g. Então, se uma função vai ter f e outra função vai ter g, então a solução vai ter soma de uma com outra, mas vamos colocar f menos at. Mas quando t viaja, o que está acontecendo é eu fiz uma forma para mostrar esse gráfico na forma então o nosso f aqui aqui vai ter u. E colocando tempo aqui. Tá? Então lembra que essa função f vai seguir o caminho de x menos at. Então isso vai dar aqueles característicos inclinados. E f não vai mudar ao longo desses característicos. Tá? Simplesmente f viaja ao lado direito cada vez quando o tempo muda, né? Com velocidade a. E a mesma coisa com
G, só que a direção ao contrário. Então, a solução geral de equação de onda é 2 ondas com perfil qualquer, porque função f e g é qualquer função suave. Só uma onda está viajando com velocidade a para a direita, outra para a esquerda. E a velocidade constante está dada pela essa constante a, que foi velocidade de voz. Bom, para achar uma fórmula de solução de D'Alembert, vamos considerar o problema de Cauchy. Então, sabemos que sempre temos que determinar a posição e velocidade no tempo inicial. Pela essa equação é claro, porque tem segundo derivado pelo tempo. Então, vamos assumir que a posição inicial estava dada pela função φ. E a velocidade inicial estava dada pela função psi. Então, como U foi soma de F e G, colocando T0, isso vai ser exatamente a soma de F mais X, mais G, e o derivado de U pelo tempo, também se olhar pela essa expressão, vai dar menos A F' X mais A G' X. Dá para essa segunda parte, não? Você pega a derivada daquele solução pelo tempo e coloca o tempo zero. Bom, para salvar tudo isso, temos que fazer o seguinte. Primeiro vamos calcular duas expressões. A φ' menos xi e A φ' mais xi. Então, A φ' menos xi, na verdade, tá? vai ter A F' mais G F'. E esses dois termos vão cancelar e vai ter só 2A F'X. Tá? Eu estou um pouco pulando derivação, mas acho que é fácil para ver. E se colocar mais, então esses primeiros dois termos vão cancelar e dois termos últimos vai dar 2A G'X. Tá? E então F' e G' dá para achar diretamente. Vamos escrever isso. F' igual φ' menos igual φ' pelo 2 menos psi pelo 2A. Tá? E G' vai ter igual psi' pelo 2 mais psi pelo 2A.
Agora temos que achar f e g, é simplesmente pela integração. Então, o f vai ter φ pelo 2, menos integral de psi. Tá? Podemos integrar, por exemplo, do 0 pelo x. E, como estamos integrando do 0 pelo x, temos que colocar mais constante. Mesma coisa com g. A diferença só no sinal e no constante. Agora, como lembra que fx mais gx tem que ser φ, pela condição inicial, aqui temos que C1 mais C2 igual a 0. E, finalmente, vamos substituir essas duas funções f e g na solução geral. E vamos achar a fórmula seguinte. Então, o x vai ter aquela fx menos at mais gx mais at. Então, isso é igual de φ, certo, né? X menos at mais φ mais at pelo 2. Esses dois termos. E agora esses dois. Então, mais pelo sinal aqui, mais, né? Bom, então, menos 1 pelo 2a igual a 0x menos at psi x dx menos 1 pelo 2a integral x e constantes, soma de constantes 0. Então, simplesmente eu substituo x menos até aqui e x mais até aqui, somei os dois. E, finalmente, o resultado. Menos ou mais. Mais. Agora, você pode ver que aqui 1 pelo 2a de 0 para x mais até, e aqui o menos. Você trocar o sinal menos pelo mais e trocar a integração, vai ter de x menos até 0. E aqui mesma coisa de 0 até x mais até. Então, eles somam exatamente essa é a solução de problema de Cauchy, na forma explícita. Então, vamos ver os dois exemplos mais específicos. 18. Tá.
Bom, só para voltar ao que tudo isso significa, então, começamos com um sistema de molas de massas molas, chegamos num sistema contínuo, que, nesse caso, é uma mola contínua com massa distribuída. Então, ela determina, U determina exatamente a posição daquela mola em processo de oscilações. Na verdade, para visualizar, eu vou mostrar aqui um pouco que a mesma equação aparece em quase todos os outros médias, em alguma aproximação, certo? E também no oscilações de corda. Então, por isso, é um pouco mais simples imaginar U como fosse forma de corda, em vez de forma de oscilações de massa. Então, o que acabamos de achar é se você determina a perturbação inicial da nossa mola ou da nossa corda e também as velocidades iniciais, toda a dinâmica para todos os tempos está dando pela essa forma simples. Tá? Então, vamos considerar dois exemplos. Primeiro exemplo, vamos olhar em caso de psi igual a zero. Então, o que acontece é, condição inicial, você perturbou a mola, de alguma forma, ou a corda, mas sem dar velocidade inicial, e deixou. Tá? Então, esse que estamos olhando. Então, a solução vai ter essa forma φx menos at, mais φx mais at, pelo 2. E o que isso significa? Que no momento inicial, você perturba o seu sistema em algum lugar e deixa. E a dinâmica, ela separa pelo 2 ondas que tem a mesma forma como φ, só que dividido por 2. Então, vai ter 2 ondas iguais, só que uma vai para a direita e outra vai para a esquerda, com a mesma velocidade. Então, em algum tempo, eles vão se parar, mas vão ter exatamente a forma da perturbação inicial, só que 2 vezes menores. Então, isso é mais simples para ver mesmo na corda. Você faz um belisco e deixa. E esse belisco metade dele vai para a esquerda, outra metade para a direita, mantendo a forma. Assim que... Não, esse que você está falando, eu vou ver no segundo exemplo, sem dar velocidade inicial. Tá? Sem velocidade inicial. Então, você deforma e deixa. A condição inicial não tem velocidade zero. Então, você deforma, ou você pegar a mola, você deforma a mola e depois deixa ela. Assim, pega assim e deixa. Exatamente, ela vai separar. Situação um pouco diferente acontece quando φ igual a zero. Tá? Então, nesse caso, o que você faz é, você pega a mola que está totalmente em equilíbrio, em repouso, e bate nela. Então, dando a velocidade inicial finito. Então,
ou pelo corda, você bate, então está dando rápido, assim, pum. Então, ela pega a velocidade inicial, e nesse caso, a situação o xt tem forma 1 pelo 2a, integral x menos até, x. E o que podemos fazer? Vamos colocar também como a soma. Como eu fiz? Eu peguei de menos. Tudo bem. Na verdade, para ver o que acontece, é bom separar de novo essa soma integral pelas duas partes. Lembra que podemos pegar o menos aqui. Então, uma parte vai dar... vamos colocar... essa vai ter onda aqui indo para a direita, e isso vai dar onda indo para a esquerda e direita. Tem a mesma forma, só que essa função depende de x mais até, essa função de x menos até. Tá certo, não? Acho que é o melhor pegar do... tudo certo. Então, vai ter claro quando vamos fazer o desenho. Bom, vamos colocar o φ. Esse é o nosso φ. Psi. Tá? Vamos colocar 0 aqui. Então, o primeiro, no tempo 0, essa vai ter integral do 0 pelo x. Então, o integral vai ter alguma coisa desse tipo. Isso é integral. Isso é 1 pelo 2a, integral 0 até x, psi dx. Tá certo, não? 0 aqui. Como φ positivo, ele cresce, e como φ esse lado ele desce. E essa integral vai ter exatamente a mesma coisa, só que com menos, no tempo 0. Tá? Isso é menos 1 pelo 2a. E agora, em vez de x, você coloca x mais até aqui e x menos até aqui. Então, isso significa que essa onda azul vai para a esquerda e essa onda verde vai para a direita.
Então, quando no tempo zero, eles cancelam aqui, mas a soma... Espera. Então, então, no tempo zero, o soma de 2 estava zero. Exatamente que estava necessário. Mas quando o tempo passa, eles se separam. Eles se separam, então azul vai para direita, e verde vai para a esquerda, e verde vai para a direita com a mesma velocidade. Então a soma de 2 vai ainda cancelar no limite, porque eles são igual, mas ela vai ter forma assim. Vai ter platô levantado aqui, zero em dois lados, e vai ter os dois partes de onda que está indo para a esquerda e para a direita. Então, o que acontece? Você pega a corda, ou sua mola, e bate nela no meio, infinito, ou muito longa, pelo menos. Bate ela em algum lugar, e aquela parte em frente, ela vai aumentar para algum delta, e essa aumentação vai separar em dois lados. Está dando para ver, né? Então, isso é a diferença de dois casos. Em primeiro caso, que quando a velocidade inicial estava zero, simplesmente o forma inicial dividido por 2, ela separou para dois ondas, indo para dois lados. Aqui também tem separação pelo dois ondas, mas só que o estado no meio está levantado, exatamente por causa daquela velocidade inicial que você está dando. Bom. Ok, vamos continuar. Então, tudo que fizemos até agora foi sobre realmente massas molas com algum limite quando assumimos que tudo é suave. Agora, o que acontece em realidade? Então, em realidade, temos qualquer meio contínuo, líquido, sólido, é um conjunto de partículas. Tá? Então, temos partículas, tá? Com alguma interação dentro deles. Tá? E, de alguma forma, com limite de muitas partículas, então, N, em algum sentido, indo para a infinidade, nós queremos achar um modelo daquele sistema como limite na forma de meio contínuo. Bem, isso que principalmente queremos fazer. E a diferença de 2 normalmente está chamado de aquela parte modelo microscópico. Então, esse modelo microscópico que ele está determinado pelo
todas as coordenadas de todas as partículas e queremos achar a descrição macroscópica onde U é a função que determina a perturbação de nosso contínuo, que vai ter a função de coordenadas. Então, essa passagem que temos que fazer para determinar a equação de ondas, ou, em geral, equação contínua para qualquer sistema físico. Fazer esse passeio é um problema bem complicado e, principalmente, exatamente o que está... esse limite é exatamente o problema de física, de mecânica estatística. Exatamente mecânica estatística está mostrando como fazer aquele transição na forma correta para achar equação macroscópicos. E, normalmente, essa mecânica estatística está dando vários limites. Então, se você começa com pontos que têm interação, principalmente pontos com massa, com algumas interação, tem vários limites que podem surgir daqui, que se chamam fases. Pode ser gás, pode ser líquido, sólido, tem plasma, etc. Tá? Então, claro que, principalmente, claro que está necessário para fazer, para achar o modelo macroscópico na forma contínua. Como fazer, isso já é menos claro, né? E isso é exatamente é problema bem complicado, e sabemos que o resultado pode dar vários contínuos, gás, líquido, sólido, etc. O que nós vamos se preocupar é com oscilações daquele médio contínuo. Então, e mais do que isso, oscilações pequenas. Então, oscilações e essa parte, oscilações pequenas perto de posição de equilíbrio. E exatamente essa parte que nos permite para achar a equação de movimento sem saber muito do mecânica estatística. Na verdade, a forma daquelas equações de oscilações pequenas não realmente depende do detalhes da estrutura. Vamos começar, pelo menos. Então, quais condições estão necessárias para achar a forma de oscilações pequenas? Primeiro que condição, claro, que existe aquele limite em qualquer forma. Existe vamos assumir que existe alguma equação macroscópica. Então, essa equação macroscópica tem que ter várias simetrias. Então, exatamente como na mecânica clássica, vamos ter homogeneidade. E isotropia. No espaço. Isso significa que vamos assumir que o nosso
médio contínuo está igual em todos os pontos, em todas as direções. Isso já é limitação. Primeiro, por exemplo, se isso é sólido, não é necessariamente isotrópico, porque o cristal pode ser propriedades diferentes em várias direções. Então, essa condição, primeiro que vamos olhar pelo médio que é homogêneo e isotrópico. Isso também está certo para vários cristais, mas vamos assumir isso bem lógico, tá? O segundo, vamos também assumir que U igual a constante é equilíbrio. E aí, a mais do que isso, equilíbrio estável. Então, primeiro porque a constante é... Então, U, em nosso caso, principalmente é a posição de cada ponto de nosso contínuo. Então, se você faz movimento de contínuo pelo constante, então muda a posição de todo o contínuo pela uma distância certa, esse também vai ter equilíbrio. Também isso é bem lógico. Tá? Então, o constante é equilíbrio e estável. Então, se deixar tudo no equilíbrio, ele não vai explodir. Terceiro, vamos assumir reflexões. Então, x1 menos x1. Então, se você vai mudar o sinal de qualquer coordenada, nada muda. Isso também é uma condição bem forte, e ele pode ser... ele não sempre está certo, nem só para sólidos, mas também para líquidos. Tem líquidos que não são simétricos, por causa de algum... cristal líquido, por exemplo, pode não ter essa parte. Então, está bem condição pelo nosso sistema que limite os tipos de médio. E parte 4, na verdade, parte 4, acho que não precisamos, não. Bom. Ok, então vamos achar a equação de movimento que tem essas três propriedades. Primeiro, você lembra que toda equação de movimento como estava pensando como explicar isso sem realmente na forma mais ou menos clara, sem entrar em nenhuma parte do mecânica estatística. Você lembra que eu já mostrei que para sistemas discretos, lembro que nós consideramos sistemas com forças externas, que estava o sistema com forças de outros corpos que agem para o nosso sistema. E também o caso particular foi que você pode considerar sistema como separar variáveis macroscópicos, como fosse centro de massa, e olhar, escrever a equação para centro de massa, e as forças microscópicas vão só entrar na parte direita. Tá?
Então, vamos fazer mais ou menos essa coisa. Então, equação de movimento para cada partícula n tinha essa forma. E quando você vai pelo equação macroscópicos, claro que o primeiro termo vai aparecer na mesma forma. Tá? Mas aqui na parte direita vai ter alguma força, que ainda é função de todas as partículas. Tá? Depois de medir, se eu pegar o médio daquele termo no contínuo, pegar o limite, aqui vai ter a densidade pelo o dois pontos. E ao lado direito vai ter a função de todas as partículas. Mas em alguns casos específicos, por exemplo, caso de movimento adiabático. Esse movimento adiabático na mecânica estatística é o movimento lento. Bastante lento, que em cada ponto equilíbrio termodinâmico. Então, é o movimento bem suficiente lento para ter equilíbrio termodinâmico em cada ponto. E nesse caso, você pode escrever, em vez de f de x, de cada partícula, podemos escrever f como função só de coordenados macroscópicos. Tá? Esse é o passo muito restritivo. Tá? Em vez de coordenadas de todas as partículas, precisamos saber só o variável macroscópico. Mas isso não é funcional. Tá? Funcional. E o fato que esse passo é possível, na verdade, está explicado teoricamente na mecânica estatística de forma bem tem um ferramenta de matemática para fazer aquele limite de forma rigorosa. Então, quando fazemos esse passo, então aqui f é o funcional de u. Então, vamos escrever isso de novo. D quadrado de t quadrado igual f. Agora, Fu é algum funcional que está determinando a força no ponto x, usando informação de formação de nosso médio em todos os pontos. Tá? Então, Fu tá? No ponto x e t é qualquer função de u. E se assumir que essa funcional é alguma forma analítico, então podemos usar simplesmente podemos usar como escrever aqui a coisa.
vamos olhar pelo... Ah, tá. Então, essa... O funcional no ponto x pode ser escrito como função de u nesse ponto du dx d quadrado u dx quadrado. O que eu escrevo aqui é pensar que f é analítico, saber a função u inteiro é a mesma coisa que saber todos os derivados em um ponto. Tá certo? Quando nós sabemos todos os derivados de u em um ponto, é a mesma coisa que saber a função inteira u. Então, f pode ser alguma função de todos os derivados. Bem, o outro passo... Vamos fazer esses passos. Na outra vez eu vou repetir, então vai ter mais claro. Então, o outro passo vai ser o seguinte, que primeiro é oscilações pequenas. Como eles são pequenos, podemos esquecer todos termos de não lineares, porque eles vão ser pequenos. Então, f vai ter f0 mais... Vamos colocar a0 mais 1. Então, essa função geral de todas as derivadas, podemos pegar a expansão em série de Taylor e deixar só termos de primeira ordem. Porque são eles que são... Porque todos os termos de segunda ordem vão ser pequenos. Exatamente por causa de oscilações pequenas. Então, chegamos na equação do tipo de ρ d quadrado u dt quadrado igual a mais a0 u tá? Segunda, vamos usar aqui o fato que u igual a constante solução. Se você coloca o constante, isso vai ser zero, e todos os derivados vão ser zero, e essa parte tem que ser zero para qualquer constante. Depois vamos olhar pelo fato que, na verdade, eu escrevi aqui 3 coordenados. Tá? Nós vamos olhar pelo meio contínuo em 1 coordenado, pelo início. Então, x, se fazer a reflexão, também a equação tem que ser a mesma. Isso significa que todos os coeficientes impar são zeros, porque quando você muda x no coeficiente impar, no termo impar, ele muda o sinal. Então, chegamos na equação A2.
por enquanto, não usamos quase nenhuma propriedade do qual foi médio. Médio, só essas três condições. E chegamos na forma de equação, que, na verdade, essa é exatamente a forma geral de equações pequenas, de soluções pequenas de qualquer média contínua. Tá? Eu vou mostrar no segundo aula, se quando agora você olha pelo ondas de tamanho grande, esses termos são pequenos, então você acaba com a equação de onda. Né? Mas isso vamos fazer já a outra vez. Essa parte é um pouco complicada, mas acho que dá para pegar uma ideia. Eu quero mostrar exatamente que essas equações eles aparecem independente do meio contínuo que você tem. Por isso, se você olha para ondas eletromagnéticos, magnéticos, acústicos, qualquer equação de onda, finalmente, está exatamente da mesma forma, ou que muda coeficiente, seu parâmetro, mas a equação. Fluido magnético, a única coisa com fluidos magnéticos é, na verdade, reflexões algumas sim, outras não. Se tem isotropia e reflexões, tudo bom. No fluidos tem isotropia, mas pode não tem reflexão, pode ter reflexão, depende. Normalmente depende do porque magnéticos normalmente exatamente mata essa parte, mas você tem essas simetrias, você acaba com essa equação geral, então não precisamos, se estudamos equações pequenas, não precisamos pensar, na forma matemática, não precisamos pensar qual realmente foi o nosso médio. Ou foi líquido, e exatamente, na verdade, nem precisa, qualquer onda vai ter, até ondas de superfície de água vai ter a mesma coisa. Então, principalmente pelo essas propriedades você vem na forma geral daquela equação, e essa equação que nós vamos estudar até o final do curso. Bom, acho que essa foi a parte mais difícil.